partindo desse ponto, tem a grande pergunta, né, para quando você vai fazer uma PCR em tempo real, por onde começar? Porque, como eu mostrei antes, né, basicamente você pega o seu DNA, né, você pega o seu DNA ou cDNA, que é o DNA template, e coloca nas condições ideais para que ocorra esse processo, né, de amplificação. Só que a PCR em tempo real, ela requer mais detalhes, né? E além de possuir mais detalhes, requer maior atenção, porque como ela parte do princípio que ela vai ser o nível da expressão, o nível da quantificação vai ser detectada por um padrão, né? Por exemplo, pela fluorescência daquele material. Então, são vários fatores que interferem durante esse processo. Então, desde lá do preparo inicial da coleta da amostra, da extração do seu material genético, pode ser RNA, o preparo, né, da solução, pipetar, requer muito detalhe. E por possuir várias etapas, tem surge muitas dúvidas, né, de quem não é muito familiarizado com a técnica e que quer iniciar, né, que vai trabalhar com a técnica, ou precisa da técnica para uma parte, né, para desenvolver uma parte das suas análises no seu experimento. Então, basicamente, você precisa, por onde começar? Primeiro, ter uma ideia, né, experimental ou necessidade, né, de desenvolver a técnica, fazer um planejamento só para a técnica de PCR em tempo real, mas para qualquer experimento que você for desenvolver na sua, sei, na sua carreira acadêmica ou no seu trabalho. Então, é muito importante o planejamento para você saber onde está, o que você precisa e para onde vai, né? O que você vai fazer, e não ter imprevistos durante o processo ou então ao final do processo. Preparo, que após o planejamento você vai organizar, né, o seu material, execução, análise e interpretação. Então, a ideia experimental basicamente, você vai trabalhar com expressão gênica em resposta a um estresse abiótico, você vai fazer a quantificação de um micro-organismo, diagnóstico de infecção viral, por exemplo. Então, você tem que saber o que você vai fazer, né? Você tem que ter em mente o que você, por que você precisa da PCR em tempo real. Não é simplesmente falar, eu vou colocar uma PCR em tempo real no meu trabalho para poder o meu trabalho. Não é assim, você precisa ter a necessidade de uma PCR, da PCR em tempo real. Então, primeiramente, você saber o porquê, né? A ideia. Então, o planejamento, você pode fazer de diversas formas, criar um fluxograma, fazer uma lista, só que é necessário. Faça do jeito que quiser, escreva num quadro, no computador, o que for, mas é importante fazer um planejamento de todas as etapas, passo a passo, de que você vai precisar, para, como eu disse, né, para você não ter nenhum imprevisto durante o processo e também após o processo. Como se trata de uma técnica que tem reagentes muito caros, né? Então, se você não fizer feito e no meio do processo da técnica você tiver que paralisar ou você perder a amostra, o reagente, porque você não fez um bom planejamento, vai ficar caro. Além de ficar caro, você vai perder tempo e vai ser frustrante, né? E você pode não chegar no seu resultado final. Identificar todas as etapas necessárias, né, no planejamento e revisar todas as etapas. Então, é muito importante. Após você detalhar tudo que você precisa, sempre é importante você voltar, revisar todas as etapas
E, se possível, se você trabalha em um local, um ambiente que mais pessoas também entendem da técnica, ou não só no seu local, mas você conhece outras pessoas em outro lugar, mostre o seu planejamento, converse com outras pessoas para ver se não está faltando nada. Experiência própria é uma técnica que, por ter muitas etapas, é muito fácil de você ter erros, né? E você tem que paralisar a sua análise por falta de algum material ou de algum reagente. Então, isso aí atrasa muito e pode fazer você perder dinheiro e comprometer também a sua análise. O preparo do material, conferir todo o material, né, necessário antes de começar o seu experimento. Conferir o material que falo pipeta, tubos, placas, tudo que você precisa, tudo que vai ser necessário, você listar, né, que você listou no seu planejamento, você conferir tudo, se tem no laboratório, se precisa comprar, se for comprar, quanto tem esse material, ter tudo pronto para poder iniciar a sua análise. Verificar os equipamentos em relação ao funcionamento dos equipamentos e disponibilidade dos equipamentos. Como a maioria, né, e é comum, nem todo laboratório em local tem o seu equipamento próprio, tem um equipamento próprio, e também dentro do equipamento não é um equipamento para cada pessoa. Então, sempre é um equipamento para várias pessoas utilizar. E geralmente, quando alguém começa a utilizar o equipamento, pode usar durante uma semana seguida, um mês, dependendo do tamanho do experimento. Então, é uma demanda, e tem uma demanda muito alta, né? Um equipamento de PCR em tempo real. Então, isso é muito importante. Antes, com antecedência, com meses de antecedência, já deixa avisado no local onde tem o equipamento ou com as pessoas do grupo que você vai utilizar o equipamento, deixa agendado, marcado, para quando você chegar na hora de fazer a sua análise, você não ter que parar ou ficar esperando por falta da disponibilidade do equipamento. Em relação à funcionalidade do equipamento, é muito importante porque todos os equipamentos eles precisam constantemente serem calibrados e também eles são passíveis, né, de erros, né? Então é muito importante verificar, né, verificar com a pessoa responsável pelo ambiente, no local, pelo equipamento, de como que está a calibração, se está em dia a calibração desse equipamento, se ele precisa. A limpeza do equipamento, né? Porque dentro do equipamento você tem os sensores, né, de detecção da fluorescência, né? Então, se aquele sensor estiver sujo, for um equipamento que fica num ambiente muito sujo, pode estar empoeirado, então isso vai comprometer. É uma técnica que requer muita precisão, né? Então, um fragmento mínimo, né, de poeira pode comprometer ali a qualidade da sua amostra. Então, isso é muito importante. Organizar o material na ordem de execução da análise. Então, isso é importante, você, todas as etapas, desde da extração do material, genômico, né, RNA, o DNA, preparo, né, do reagente, pipetagem, tudo, você deixar tudo organizado numa ordem, num local que você, hora que precisar, você vai lá e tem esse material já à disposição para você otimizar o seu tempo, né, e não ter risco de paralisar a sua análise. Em relação à execução, requer muita atenção, é uma etapa, como eu falei, como você se trata na PCR em tempo real, principalmente quando você está trabalhando com expressão relativa ou quantificação absoluta, você precisa que aqueles valores sejam o mais próximo possível da realidade. Então, porque você vai determinar o gene está sendo expresso em função
de uma condição, e você vai determinar o comportamento, né, daquele fenótipo, daquele organismo, de acordo com o nível dessa expressão. Então, se você tiver alterações, né, durante a análise desse gene, você pode fazer uma falsa inferência, né, da expressão daquele gene em função do comportamento, né, daquele fenótipo. E também na quantificação, né, você vai usar um padrão ali para quantificar, mas só que se você tiver, você não fazer seguindo minuciosamente todas as etapas, você vai ter problema, então você pode não estar dando aquele valor exato daquela quantidade. A precisão, isso aqui está muito relacionado à pipetagem, né? Você precisa, antes de começar, você precisa que as pipetas estejam calibradas em dia. Uma variação mínima, como você trata de uma quantidade muito mínima, de 10 microlitros, 15, 20 microlitros, com volumes muito pequenos, e esses volumes, o mínimo de alteração possível, ele induz, né, a erros, né, lá na hora da sua análise. Então, precisa é necessário uma alta precisão, né, durante esse processo. Então, e essa precisão, ela é dada com o tempo, né? Então, é normal que a primeira vez que você vai fazer uma pipetagem, pipetar umas amostras, você não tem aquela padrão, né, de ver que vai variar de uma amostra para outra, mas com o tempo você vai pegando o jeito e vai vendo como você pipeta, né? Vai ter maior uma padronização da pipetagem. Além, né, da pipetagem, nesse caso a pipetagem com a mão, tem a utilização de robô, né, de pipetagem, mas é um processo bem caro, porque você precisa de ponteiras específicas, que é onde é a parte limitante, além do robô em si, né, que é caro, então é mais utilizado em laboratórios, né, para diagnóstico. Você trabalha com muitas amostras diariamente, então é necessário ali uma ajuda mecânica para poder agilizar. Em experimento é mais na mão mesmo, então é necessário praticar e ter boa precisão na hora de pipetar. Capacidade de identificar erros durante o processo. Então, isso aqui é muito importante, por isso que é muito importante você estudar bem antes de começar a análise, todas as etapas de uma PCR, da PCR, desde quais os reagentes que você precisa, o porquê de cada reagente e qual o comportamento do seu gene ou do material que você está trabalhando, em função, sei lá, das condições que você está proporcionando na análise. Porque a PCR em tempo real, ela é feita partes por partes. E durante cada parte, você pode identificar erros que você consegue voltar e corrigir. Você não precisa necessariamente chegar, tomar essa decisão no final de toda a análise, que vai fazer com que seja muito caro você voltar do início para poder corrigir um erro. Então, por isso é muito importante você conseguir identificar erros durante o processo. Por exemplo, se você, desde a hora da extração do RNA e DNA, você saber identificar se o seu material genético é um material de boa qualidade, porque isso vai interferir na amplificação dos seus fragmentos, né, na quantificação. Então, se você conseguir identificar que não é de boa qualidade, você tem que voltar primeiro, corrigir isso, para então você dar sequência. Seguindo, os primers, você tem que identificar, você tem que saber exatamente como que é um prime de boa qualidade, saber, após desenhar os primes, você saber se os seus primes estão sendo eficientes, né, bem amplificados ou não. Então,
São várias partes dentro da análise que você consegue identificar. Quando você amplifica, por exemplo, o seu prime ali a primeira vez, né? Você, de acordo com a curva que vai ser dada, se não fez uma curva certa, né? Padrão, né? Como deve ser, como eu mostrei anteriormente, você já tem que ficar atento, né? Tá acontecendo algum problema. Aí, a partir daí que você tem que ter um conhecimento em relação ao aparelho que você está trabalhando. Será que é o aparelho? Será que é a configuração das condições que eu coloquei para PCR? Será que é a minha amostra que está contaminada, está degradada? Então, são N os fatores que fazem com que você encontre erro na sua análise. Então, é muito importante isso, a capacidade de identificar erros durante o processo. Isso vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro e também vai evitar que você comprometa a sua análise, né? Porque às vezes você está trabalhando com amostras limitadas. Então, se você tem um número ali de mínimo, né, de amostra que você vai trabalhar e você não pode gastar muito aquele material antes de você usar o seu material, você usa um outro material de teste semelhante, né? Então, vamos supor, você coletou a amostra de folha de laranjeira para poder fazer a extração do RNA. Então, aquele material foi submetido a uma condição que só pode ser repetida de ano em ano, entendeu? Então, isso aí, se você perder aquele material, você vai ter que esperar um ano para poder fazer aquilo de novo. Então, você vai perder muito tempo. Se você tem um material escasso, né? Então, antes disso, você pega folha de laranjeira, sem ser do seu experimento, e faz ali uma simulação ali, como você vai fazer. Ah, deu tudo certo? Ah, beleza. Então, você vai lá para o seu material que você tem e dá sequência na sua análise. Assim, não só o exemplo de folha de laranjeira, mas também para outros exemplos também, né? Se você for fazer uma codificação absoluta, né, de um micro-organismo, alguma coisa, então é ideal que você use uma amostra teste, né, primeiro, para saber se está tudo certo, para então você dar sequência na sua análise. O local é muito importante, tem que ser um local limpo, um local de preferência exclusivo, que, por exemplo, no laboratório você tem a bancada, né, as bancadas. Então, o que eu vejo, geralmente, uma parte ali da bancada é separada só para PCR, só para PCR em tempo real, onde vão ter pipetas exclusivas só para trabalhar os plásticos, né, ponteira, tubo, placas só específico para isso, que não vai ficar mexendo para fazer outras técnicas, porque qualquer contaminação mínima vai afetar o resultado final. Então, é muito importante. Um local limpo, não seja um local empoeirado, um local que não tenha muita circulação de ar forte, né, que vai trazer resíduos, né, de poeira para a sua amostra quando você estiver pipetando. E, de preferência, se possível, você usar uma máscara também, né? Quando você estiver fazendo pipetando as suas amostras. Porque a própria, se você conversar, né? Durante você respirar, pode vir partículas, né? E cair dentro da sua amostra e você vai ter comprometimento dessa análise. A análise em si, após, né, a execução da PCR, tem a parte de análise dos dados, dos resultados, que é basicamente a comparação, né, do ciclo, né, que é lá que eu mostrei, né, tem o threshold lá, e aí você tem um número de ciclo onde amplificou, você vai fazer a comparação. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo para análise de expressão relativa, que são usados basicamente o método delta-CT, que foi proposto por Pfeff em 2001, no qual é utilizado a sua amostra
a sua amostra-alvo, né, do seu gene-alvo, contra uma amostra de referência e é levado a um controle, né? No caso de FEFL, é utilizado a eficiência do prime para poder fazer a detecção dessa reação, dessa comparação, né, da expressão gênica. E através desse delta CT, né, da comparação de uma amostra, da sua amostra alvo para sua amostra controle, né, que é um gene de referência, você determina uma amostra calibradora, uma amostra padrão, e você vai fazer todas elas contra elas. Você vai comparar todas elas contra elas, e a partir dela você tem a comparação da expressão gênica. Então, e após a detecção dessa comparação, você tem a diferença da expressão. Geralmente, por um tempo era utilizado, você tem só ali o erro, né, entre uma amostra e outra, né, a comparação entre as amostras biológicas, e aí, a partir disso, você tinha que aplicar um método, né? Tem que aplicar um método, um teste, né, estatístico, para você ter uma estatística em cima dessa diferença, uma nova, um teste T. Porém, isso gera muita polêmica, né? Sempre gerou muita polêmica, né, em relação à comparação do nível de expressão, diferença estatística do nível de expressão em resposta a uma condição, né? Uma característica, um fenótipo. Porque é muito relativo você falar que, por exemplo, o nível de expressão, quando você estuda o comportamento de um gene para poder causar um efeito sobre um fenótipo, a variação necessária daquele gene para poder causar um efeito, ter uma ação, desencadear uma ação sobre aquele fenótipo, é muito relativo. Então, depende de outros genes que estão envolvidos no processo, que pode fazer com que esse gene, uma quantidade mínima possível de expressão já seja o suficiente para poder alterar aquele fenótipo, ou outros genes seja necessário uma expressão muito alta. Então, isso causa um pouco de dúvida e polêmica, né, no meio acadêmico, o fato de você aplicar um teste estatístico entre os níveis de expressão, né, porque você meio que vai igualar, né, aquela comparação ali, em função da variação daquele gene na resposta do fenótipo. Então, o que vem fazendo é que, com o tempo, né, tentando adequar uma forma assim que você mantenha, né, faça que é importante fazer uma comparação, né, ter uma estatística em cima dessa variação, mas de forma que obedeça uma maior, um modelo, né, que obedeça mais uma uniformidade, que tenha maior lógica, né, em função dessa variação. E aí, pensando nisso, também tem o outro método, né, utilizando o modelo linear misto, por Stable, de 2009, que ele propôs em fazer uma normalização, né, desses dados, utilizando apenas os valores, né, de CT, lá da amplificação, e aplicar em um modelo linear misto, né, onde você vai ter uma maior homogeneidade e uma distribuição mais padrão, né, dessa variação. Então, isso aqui é basicamente utilizando através do fold change, né, entre a amostra 1 e entre a amostra 2, a comparação. Você vai usar o CT, né, comparação entre o CT, o delta CT, e utilizando a comparação entre o seu gene-alvo e o seu gene de referência. Você vai aplicar no modelo e vai ter essa comparação entre as duas amostras. Então, isso ele propôs nesse método, que faz com que você tenha uma maior, uma distribuição mais uniforme, né, mais padrão desse resultado.
Então, esse aqui é um exemplo, né, que ele fez aqui comparando os métodos, o método modelo 1, a comparação padrão, né, pelo delta CT, e o modelo 3, o modelo 2, né? Então, dá para ver aqui, né, que tem uma maior variação, né, você tem uma maior variação aqui entre um método e outro. Então, mostrando aqui que o modelo, utilizando o modelo linear, você tem uma maior, você tem menos, né, variação, erro, né, utilizando distribuição. Então, isso é uma parte bem complicada, né, da análise, que é a parte final de analisar os resultados, interpretar esses resultados, gera essas discussões. Então, e até hoje, você vê nas revistas, né, revistas de alto impacto, que algumas revistas levam muito em consideração isso, né, outras revistas nem tanto, então meio que não é totalmente estabelecido, né, isso ainda, mas assim, é aquilo, é impossível você fazer uma comparação que replique exatamente, né, o que está acontecendo lá no organismo. Porém, tem maneiras de você tentar ajustar isso da melhor forma possível. A interpretação dos dados, do resultado, pode ser dado através de gráfico. O gráfico pode ser gráfico de barra, gráfico linear, isso depende da disposição dos seus tratamentos. Se você está fazendo comparação no decorrer do tempo, você pode fazer uma linha, né, daquela expressão no tempo. Então, se você está comparando entre tratamentos ali, você pode em tratamento sem ser dividido em tempo, você faz gráfico de barra, tem várias maneiras de você uma análise gráfica dos seus resultados. Por tabela, você pode simplesmente colocar uma tabela ali, né, dos seus valores, né, de expressão. Você pode colocar o fold change, né, daquele valor ou a expressão, se você usar pelo método delta CT, e aí na frente você coloca, né, o valor, né, a diferença, né, o P valor, ou se você fizer, ou qualquer outro teste que você fizer, você coloca a diferença entre as suas amostras. E texto, né? O texto é simplesmente você vai discorrer o texto falando qual amostra que foi diferente e qual que não foi diferente entre uma delas. Porém, requer mais, tanto tabela quanto texto, você descrever os seus resultados ali, você requer mais detalhe para que seja mais claro, né? Então, a forma mais fácil de entender, mais fácil de entender é gráfico, né? Visual, você consegue ver, né, ali onde está a diferença, é mais prático, né, de comparar.